A paz do Senhor, queridos, eu estou passando aqui para compartilhar rapidinho uma palavra do Senhor com você, que está no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo uma grande multidão que vinha até ele, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, era um número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam sentados, e do mesmo modo os peixes, enquanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pequenos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Perceba, Jesus está diante de uma grande multidão. E aquele povo já seguia Jesus há um tempo. E o mestre sempre cuidadoso, sempre atencioso, ele dá o pão da vida, mas agora ele também está preocupado em servir aquele povo, preocupado não porque o Senhor nunca se preocupa, mas ele está atencioso em entregar para aquele povo um alimento. E aí ele vira para o seu discípulo e diz: Onde vamos comprar? Na verdade, o Senhor está lhe dando uma oportunidade do discípulo mostrar a sua fé, né? Mostrar que conhece o mestre ao qual ele está caminhando há algum tempo. E aí ele fala: olha, nós precisamos de muito dinheiro para alimentar esse povo. Então, Jesus está ali ainda naquela situação e vem um discípulo, e vem André. E ele fala assim: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E eu vejo, quando ele fala assim: mas o que é isso? 5 pães e 2 peixes no meio de tantas pessoas. O Senhor não responde com uma palavra, ele responde com uma atitude. E ele fala assim: coloquem todos sentados. Colocaram todos sentados. Ele tomou do pão, tomou do peixe, deu graças, apresentou ao Pai, agradeceu ao Pai, aquele muito no meio daquela multidão. Aquilo que parecia pouco aos olhos naturais, mas no olhar da pessoa certa é muito. E aqui eu quero começar falando com você a respeito dessa reflexão. Talvez você acredite que aquilo que você tem é pouco. Talvez você acredite que aquilo que o Senhor te entregou não é o suficiente para você ser um instrumento de Deus. E aquilo que o Senhor te entregou não é o suficiente para você ganhar a vida financeiramente. Eu quero dizer para você uma coisa. O que Deus te deu é suficiente para você começar a deixar o Senhor manifestar a glória dele através da sua vida. Eu quero te dizer que o teu pouco, naturalmente, aos teus olhos naturais, é muito, porque tudo que você tem, você está entregando à pessoa certa, você está entregando ao Pai, você está levando ao Pai, dando graças pelo que Ele já te entregou. Então, talvez você tenha uma palavra para liberar da parte de Deus, mas você considere essa palavra tão simples que você diga: não, existem tantos doutores, existem tantos mestres, existem tantas pessoas que conhecem muito mais do que eu não vou falar isso que Deus colocou no meu coração, porque é tão simples. Deixa eu te falar uma coisa. O teu pouco e o teu simples na mão do Pai carrega uma graça e carrega uma glória que não há de se comparar. Você não tem que se comparar com ninguém. Você só precisa fluir dentro da sua verdade. Talvez esse pouco que você acredita que você tem é o muito que alguém do outro lado está precisando. Então eu quero te encorajar. Talvez você tenha uma palavra que você possa liberar e trazer vida ao coração de tantas pessoas. Diz a palavra que eram 5.000 pessoas.
e foram todas alimentadas, e depois de que todas elas foram saciadas, ainda sobraram 12 cestos de pães. Então eu quero te dizer que na mão do Senhor, aquilo que Ele já te entregou pode ser multiplicado. Talvez você tenha aí uma habilidade musical, talvez você conheça alguns acordes que você possa tocar uma canção, abençoar a vida de alguém que está do outro lado, precisando daquela canção, daquela presença de Deus que sai através da sua vida, mas você se considere tão pequeno e que é tão pouco que você não vai liberar. Mas eu quero te encorajar nessa tarde. Libera aquilo que o Senhor já te entregou. Libera a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Não meça se essa palavra é grande ou se essa palavra é pequena. Corre com aquilo que Deus te entregou. Agradece aquilo que o Pai te entregou. Não acredita que aquilo é pouco. Não olha como se aquilo fosse insignificante, mas olha com um olhar espiritual, porque o Senhor te deu uma porção tão especial. Isso não significa dizer que outras porções Ele não possa liberar, mas aquilo que Ele te deu hoje, coloca para fora. Coloca para ser liberado, para que o Senhor possa manifestar a graça e a glória dele através da sua vida. Não olhe para você como uma coisa pequena. O Senhor te projetou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você seria, ele já sabia o que ele tinha para você, ele já sabia os dons, os talentos, a graça, tudo que você carregaria como porção do céu dentro do seu interior. Então eu quero te dizer, não se menospreze, não diminua aquilo que você é, aquilo que você tem. Porque o Senhor pode fazer milhares de vidas serem abençoados com aquilo que você considera pouco. E aquilo que o Senhor vai liberar através de você vai trazer vida para outros, vai trazer transformação para outros. Talvez você um dia ouviu uma palavra que te deixou se sentir inferiorizado, que te abateu, que te diminuiu. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento essa tarde. Em nome de Jesus, se levanta com aquilo que o Senhor te entregou, entrega para Ele, dá graças, consagra, fala: Pai, obrigada pelo que o Senhor já me entregou e eu consagro ao Senhor. Agora faz com que isso que o Senhor me entregou multiplique, para que outras pessoas possam ser alimentadas. Seja qual for o dom que o Senhor te entregou, não enterre isso, não considere isso pequeno, ínfimo, não. Considere isso grandioso nas mãos da pessoa certa, nas mãos do Mestre, nas mãos das pessoas que têm a mesma visão do Mestre. Naquele momento, quando o Senhor agradece o pão e reparte com os seus discípulos, naquele momento o Senhor está ensinando aos seus discípulos uma visão de multiplicação que vem a partir daquilo que é entregue ao Pai. Então, os seus discípulos correm com aquela mesma visão e eles começam a repartir, assim como o Mestre repartiu com eles. Então, eu quero te dizer, caminha com as pessoas que estão com a mesma visão. Não deixa que pessoas te abatam, não deixa que as pessoas te diminuam, mas caminhe com pessoas que vão te fazer caminhar no milagre, na dimensão do Espírito, na dimensão do sobrenatural. Que aquilo que você tem possa ser empoderado pelo Espírito Santo. Então eu quero te dar uma palavra hoje. Vai, em nome de Jesus, avança, pega o que você tem com o Mestre e avança naquilo que o Senhor já te entregou. Em nome de Jesus, eu quero ter notícias que você ouviu essa palavra e correu com uma visão e que o Senhor fez maravilhas através daquilo que Ele te entregou. Ei, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, Ele faz a gente refletir e a gente brilhar, cada um da sua forma. Não para carregarmos o nosso brilho, mas para carregarmos o brilho do Senhor naquilo que Ele nos entrega. Então vai, Deus te abençoe, se levanta e resplandece em nome de Jesus. Fica com Deus.